Salve, salve, galera! Sabadão, fim de semana, e a gente aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. Olha o tapete, hein? Para a final de logo mais no Marrecas Clube, Uruguai contra a Bolívia, decisão do Campeonato de Futebol Suíço por sorteio. Hoje tem Campeonato Mundial de Vôlei. O Brasil ontem jogou contra a Austrália, venceu 3-0, vitórias dos Estados Unidos também, da Sérvia, da Rússia, da Bulgária, da Argentina, da Eslovênia e da Itália. E hoje o Brasil entra em quadra logo mais 3h30 da tarde, jogando justamente contra a seleção da Eslovênia. Hoje também tem Irã e Canadá, Sérvia e Argentina, Austrália e Bélgica, Holanda contra a Finlândia, Bulgária contra Estados Unidos, Polônia contra a França e Rússia contra a Itália. É o Mundial de Vôlei Masculino. O Brasil começou bem, né? Bateu a Austrália e hoje enfrenta a Eslovênia. Classificação da Série B: após os jogos de ontem, o Fortaleza voltou a vencer, segue líder. Goiás, CSA perdeu a segunda colocação e o Atlético Goianiense em quarto. Depois Vila Nova, Avaí, Guarani, Londrina, Figueirense e Ponte Preta. Ponte que empatou ontem. Coritiba, São Bento, Criciúma, Oeste, Brasil de Pelotas e Juventude. Na zona do rebaixamento, Paysandu e CRB, o Boa Esporte e o Sampaio Corrêa. Boa Esporte e Sampaio Corrêa se distanciando. Ontem nós tivemos Goiás 2, Ponte Preta 2. Ponte ainda teve jogador expulso. CRB e Coritiba empataram em 1-1. Coxa segue mal fora de casa. São Bento e Boa Esporte empataram em 0-0. E o Fortaleza, como eu disse, bateu Vila Nova 2-0. Vila teve jogador expulso. Campeonato japonês, tem muitos brasileiros por lá. Já encerrados, o Kashiwa empatou com o Sagan em 1-1. E o Júbilo Iwata perdeu para o Yokohama Marinos, que teve jogador expulso por 2-1. Os outros jogos estão em andamento. Na China, o Dalian venceu o Xangai pelo placar de 2-1. Daqui a pouquinho o restante da rodada, também com muitos brasileiros em campo. As emoções do campeonato chinês, a Superliga da China, neste 22 de setembro. Amanhã tem Fortaleza contra Pacajus, tem pela Taça Fares Lopes lá no Ceará, tem o Tubarão contra o Almirante Barroso e o Marcílio Dias contra o Inter de Lages pela Copa Santa Catarina. Tudo isto amanhã, né? Amanhã também pelo Campeonato Português, destaque aí para o Benfica, que vai enfrentar o Desportivo das Aves, e os outros 3 jogos aí do Campeonato Português, isto no dia de amanhã, né? Então amanhã tem aí as emoções. Amanhã também tem o Itararé em campo pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Vai jogar contra a equipe do Primavera. Amanhã também, olha lá o Ibis, né? O Ibis contra o Ferroviário do Cabo pelo Campeonato Pernambucano da 2ª Divisão. Campeonato italiano amanhã tem Milan e Atalanta, tem Frosinone contra Juventus. Cristiano Ronaldo já foi expulso pela Liga dos Campeões, mas no italiano ele pode atuar, né? As emoções da manhã do Campeonato italiano, que vai também ter, além aí desses jogos, Lazio contra Genoa, Chievo contra Udinese, Bolonha contra Roma, Torino contra Nápoles. Só jogão, né? Amanhã tem Arsenal contra Everton, chance de ver o brasileiro Richarlison em ação pela equipe do Everton. Amanhã também tem West Ham contra Chelsea. Chelsea é um dos times que está 100% no campeonato inglês, junto com o Liverpool, 5 rodadas. Campeonato francês, outro 100%, Paris Saint-Germain contra o Rennes. Amanhã também tem Guingamp contra o Bordeaux e o Lyon contra o Olympique de Marseille, é clássico. No espanhol amanhã, será que vem goleada? O Barcelona contra o Girona, tem Betis contra o Atlético Bilbao, tem Villarreal contra a Valência e o Levante contra o Sevilha. Barcelona, outro time 100% aí no seu campeonato nacional, no caso, o campeonato espanhol. Campeonato argentino, amanhã tem um dos maiores clássicos, se não o maior clássico do futebol mundial. Tem Boca e River em La Bombonera, amanhã 5h45. E eu vou assistir esse jogo, né? Um super jogo amanhã, campeonato argentino. Campeonato alemão, amanhã tem Bayer Leverkusen contra o Mainz. Bayer Leverkusen está o brasileiro Paulinho, a Eintracht Frankfurt contra o RB Leipzig. Pelo Campeonato Brasileiro amanhã, Cruzeiro e Santos, Sport e Palmeiras, né? O Campeonato Brasileiro, toda rodada só tem jogão. Vitória contra Botafogo. O Botafogo, que enfrentou o Bahia na Sul-Americana, seguiu lá
pela Bahia mesmo, porque agora enfrenta o Vitória. Flamengo contra Atlético Mineiro, tem clássico Atlético Paranaense e Paraná. Corinthians e Inter deve ser o jogo da TV aberta e tem o Grêmio também em ação aí pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo segue na liderança da competição. Jogos aí da Taça Fares Lopes hoje, Ferroviário contra o Floresta, Joinville contra a Figueirense pela Copa Santa Catarina também, e a Copa Paulista em ação, com Ferroviária contra a Inter Limeira, Portuguesa contra o Audax, Ituano contra Juventus. Juventus agora é só cumprir tabela, porque a primeira fase já praticamente definindo aí os seus classificados. Tem o derby lá do ABC Paulista, São Caetano contra o Santo André, e tem o Santos encarando São Bernardo, é o Santos B, é claro, as emoções aí da Copa Paulista. Nacional contra a Atibaia, 15 Piracicaba também em ação, além dos outros jogos aí da Copa Paulista. Também hoje, emoções do Campeonato Paulista Sub-15, Sub-17 e Sub-20. E daqui a pouco eu trago informações aqui do Paraná também, das categorias de base e da terceira divisão. Hoje também tem Copa Espírito Santo e hoje tem o Porto em ação pelo Campeonato Português. Joga fora de casa contra o Vitória de Setúbal, jogo às 17 horas, às 5 horas da tarde. Campeonato Paulista da segunda divisão, hoje tem Paulista contra a Inter de Bebedouro. Hoje também tem Flamengo de Guarulhos contra a Francana e São José contra o Comercial, além do Santa Clara contra o Rio Ave. As emoções aí do Campeonato Português também neste sabadão. Sabadão que vai ter pelo Campeonato Italiano, Fiorentina contra Spal e Sampdoria contra a Inter de Milão. Jogaço, isso é neste sábado, hein? É hoje. Campeonato Mineiro da segunda divisão também aí em ação, conforme está aí na tela. Hoje ainda pelo Campeonato Italiano tem Parma e Cagliari. Pelo Campeonato Inglês, Brighton contra o Tottenham, Manchester United contra o Wolverhampton, Liverpool 100% contra o Southampton e o Leicester jogando também aí no dia de hoje no Campeonato Inglês, além do Crystal Palace contra o Newcastle, o Cardiff contra o Manchester City, o Burnley contra o Bournemouth e o Fulham contra o Watford. Campeonato Francês, Strasbourg contra Amiens, jogo de hoje. Então tem jogo do inglês que está começando agora, 8h30 da manhã, né? Campeonato Francês hoje também tem Saint-Étienne contra o Caen, o Reims contra o Dijon, o Montpellier contra o Metz, o Lille vai jogar e o Angers contra o Toulouse. São jogos aí do Campeonato Francês neste sabadão. Campeonato Espanhol hoje tem Atlético de Madrid contra Getafe e tem Real Madrid contra Espanhol, além de Eibar contra o Leganés, o Celta contra o Valladolid e o Rayo Vallecano contra o Alavés. O Valladolid é o time que o Ronaldo comprou, 30 milhões de euros em jogador comprando o time. Hoje tem decisão, tem final da Série C, o Cuiabá contra o Operário. Jogo de ida em Ponta Grossa 3-3, hoje é na Arena Pantanal, 7 horas da noite, Vamos torcer para o time paranaense, que já garantiu o acesso, mas quer o título também. No Brasileiro da Série B hoje tem Brasil de Pelotas contra o Oeste, tem o Paysandu contra o Criciúma, tem Guarani enfrentando o CSA e o Avaí contra o Sampaio Corrêa. São as emoções do Brasileiro da Série B neste sábado. Hoje tem Campeonato Argentino, lógico que o jogo que mais interessa é amanhã, Boca e River, mas hoje tem o Newell's contra o Lanús, o Tajeres contra o Vélez, o Defensa contra o Estudiantes e o Banfield contra o Independiente. Hoje tem Schalke 04 contra Bayern de Munique, é campeonato alemão, é jogaço. Pelo alemão também tem Nuremberg contra o Hannover, o Wolfsburg joga também no dia de hoje, o Augsburg contra o Werder Bremen, o Hertha Berlim contra o Borussia Mönchengladbach e o Borussia Dortmund fora de casa contra o Hoffenheim. São os jogos do campeonato alemão. Então o Borussia jogando fora de casa contra o Hoffenheim. Campeonato Brasileiro hoje tem São Paulo contra América Mineiro e tem Campeonato Paulista de Futebol Feminino, transmissão do canal ESPN Extra, se eu não me engano, o Corinthians contra Taubaté, as meninas do Corinthians contra o Taubaté. Observação técnica do Azures, é o pessoal de Marmeleiro, já está rolando lá na Associação Atlética Bernardinense em Bernardino de Campos, desde as 8 horas da manhã, de 2003 a 2007, os atletas que estão sendo avaliados, escolhendo Marcelo Rocha está lá. Ainda na base,
Taquarituba contra Chavantes, hoje no ginásio Mininico, pela Copa Palmeiras, no Sub-14, Sub-12 e Sub-16. Então é a Copa Palmeiras no ginásio Mininico, lá em Taquarituba. Ainda na base, Itaí, né? O pessoal vai participar da Copa Paranaense de Futsal em Venceslau Brás com Sub-14. Então, boa sorte aí para o Tigre, lá da cidade de Itaí, o futsal de Itaí jogando. Copa Society, Campeonato Municipal Society ABB em Piraju, amanhã, Atlético União da Vila contra Atlético Degradê e Resenha contra Montagem. É a primeira rodada do Campeonato Municipal Society ABB 2018. Mais uma vez aí o tapete, porque hoje tem Uruguai contra Bolívia, final no Marrecas Clube. Grande campeonato que chega à decisão com equipes que saíram do mesmo grupo, que já se enfrentaram na primeira fase e hoje é o duelo final. Galera do Mãos Amigas, trabalhando no Colégio Industrial, grande trabalho coordenado pelo nosso amigo Anacleto. É um trabalho social, né, e ao mesmo tempo de suma importância porque melhora o ambiente escolar, né? Galera prestando esse trabalho, veja só a qualidade aí do trabalho, né? Então, galera do Colégio Industrial e de outros colégios que estão sendo atendidos, principalmente nessa parte da quadra esportiva, podendo agora desempenhar ainda melhor suas atividades, né? Trabalho terminando ali no Colégio Industrial. Galera do projeto Mãos Amigas aqui de Francisco Beltrão, essa parceria do DEPEN com os colégios estaduais, né? Então, mostrando a importância desse trabalho. Olha os convocados da seleção aí, ó: Alisson, Ederson, Felipe, Danilo, Fabinho, Alexandre, Marcelo, Marquinhos, Miranda, Militão, Pablo, novidade, Casemiro, Arthur, Wallace, Fred, Renato Augusto, Coutinho, Everton, Firmino, Gabriel, Jesus, Malcom, outra novidade, Neymar e Richarlison. Malcom e Pablo, ex-Corinthians, as novidades na convocação do Tite. Brasil se impõe diante da Austrália, vence por 3-0 na abertura da segunda fase, já havia adiantado. O Brasil mantém a liderança do grupo, né? Isso no Mundial de Vôlei Masculino. Hoje às 3h30 joga contra a Eslovênia. Hoje tem o UFC São Paulo e hoje tem Eliseu Capoeira. De todo mundo que vai lutar, só o Renan Barão não bateu o peso da categoria, né? Ele passou aí 2,6 kg, teve 30% de sua bolsa, vai ser revertido para o adversário. Eliseu Capoeira, ó, luta contra o Luigi Vendramini. Teremos ainda a Lívia Renata Souza contra a Alex Chambers, né? Então, também aí duelo do UFC São Paulo. Então Eliseu Capoeira vai ser a segunda luta, né? E outras lutas mais. Com bronze no Azerbaijão, Érica Miranda igualou o recorde em mundiais. Ela empatou com Mayra Aguiar, com 5 medalhas individuais em mundiais, né? Então o bronze aí da Érica Miranda no Mundial de Judô. Continuação do Campeonato Regional de Futebol de Base no estádio Vitorino Soldeira. Taquarituba contra Itaí no Sub-11, no Sub-13 Taquarituba encara Coronel Macedo, no Sub-15 também. Sub-15, Sub-13 e Sub-11 à tarde, Riversul contra Barão de Antonina. Novamente os convocados aí da seleção brasileira aparecendo na tela, né? Como eu disse, as novidades, o Pablo e o Malcom, os outros todos já passaram aí com a camisa da amarelinha, né? Copa de Futsal para menores, rodada de hoje em Taquarituba, Wizard contra Sub-9, a Taliba Pneus contra Atlético Degradê, Lyon contra Amigos da Nova América e Super 11 contra Galácticos. É Piraju, viu? Tem nada Taquarituba não, é Piraju. Final do Intermunicipal de Timburi, o campeonato regional intermunicipal mais antigo do Sudoeste Paulista. Olha aí as equipes, ó, Arandu mais uma vez na decisão. Vai ser um grande duelo, uma grandiosa final. As equipes batalharam muito para estar nesta decisão. Deixaram pelo caminho equipes como o próprio Resenha, o Bia Salles, e Arandu e a Associação Atlética Bernardinense. Arandu, figurinha carimbada lá em Timburi, joga contra a Associação Atlética Bernardinense, que vem forte. Amanhã às 4h da tarde, preliminar Sub-13 Timburi contra Piraju. E para participar do show de prêmios, basta levar 1 litro de leite.
Francisco Massaranduba contra Evan Durham, o Luiz Henrique contra o Ryan Span, o Augusto Sakai contra o Chase Sherman, Serginho Moraes contra o Ben Saunders, o Mayra Cetera contra o Gillian Robertson, Thales Leite contra o Hector Lombardi. O Eliseu Capoeira está sendo, desprezado pela categoria, né? Tem que estar no card principal já. Thiago Marreta contra Eric Anders é a luta principal. Alex Cowboy contra o Carl Pedersen, Rogério Minotouro contra o Sam Alves, o Renan Barão contra o André Ewell, ele não bateu o peso, lembrando sempre o Randan Marcos contra a Marina Rodrigues. Os jogos, então, e as lutas, as disputas que ocorrerão no UFC São Paulo logo mais. Vamos torcer pelo beltronense Eliseu Capoeira. Tá aí os convocados, né? O pessoal da seleção gosta de aparecer toda hora, né? Ô, produção, a produção é minha mesmo, então não tem nada a ver. Final do Intermunicipal lá em Timburi, Arandu contra Bernardinense vai ser amanhã, transmissão da Rádio Paranapanema. Classificação nos pênaltis, Arandu eliminou São Pedro do Turvo nos pênaltis, a Bernardinense de virada eliminou o pessoal de Ipauçu. Mais uma vez aí os jogos do Municipal Society ABB amanhã, Atlético União da Vila, Academia Imperial contra o Atlético Degradê e Resenha contra Montasa, as duas partidas do Campeonato Municipal. Um abraço pro Guga, para toda a galera da ABB de Piraju. Definidas as oitavas de final da Liga Nacional de Futsal, Joinville contra Cascavel, Carlos Barbosa contra Tubarão, Atlântico contra Sueva, Pato e Marreco, Corinthians e Foz, Jaraguá e Minas, Copagril contra Blumenau, Joaçaba contra Magnus, jogos, portanto, aí da Liga Nacional. Segundo torneio aberto de futebol do Marrecas vai ser no sábado que vem, 30 duplas participando. As inscrições até o dia 28 de setembro, o valor R$40 por dupla, premiação vai ser revertida. Bug Marreco Voador já está com inscrições para os saltos duplos, vai ter voo panorâmico e vai ser no feriado de dia 12 de outubro, daí pega o dia 13 e o dia 14 também, né? Campeonato de vôlei do Marrecas Clube Feminino Adulto vai ser em novembro, nos dias 10, 11, 24 e 25 de novembro e termina no dia 1º de dezembro. R$200 o valor da inscrição por equipe, com o professor Altair, com o professor Victor. Terceira etapa de canastra, só no dia 20 de outubro. O Hélio e a Ana estão nadando de braçada aí nas etapas de canastra, hein? No dia 20 de outubro tem mais as inscrições até o dia 18 de outubro, às 6 horas, na portaria do Marrecas Clube. Temos ainda aqui os destaques também da oitava etapa de pôquer. Esse vai ser no dia 5 de outubro, com início às 7h30 da noite. A coordenação vai ser do Cristiano, tá? Então, coordenação do Cristiano para a oitava etapa do pôquer. E já se encerraram as inscrições do Campeonato Força Livre Empresarial de Futebol Suíço. 7 equipes, se eu não me engano, confirmaram, né? Essa oitava equipe aí, né? Mas enfim, 7 equipes devem participar do campeonato, que vai ter início já também no mês de outubro. Novamente a tabela do Futebol Society da ABB, um abraço para o Guga, um abraço para toda a galera do Centro Turístico de Piraju. Tá aí a tabela completa, começa amanhã às 9 horas da manhã. Aniversário da minha esposa Giovanni, parabéns para ela, muitas felicidades, né? Jogos infantis de São Paulo, rolando lá em Taquarituba, futsal masculino e feminino, vôlei masculino e feminino, as equipes da sorte da região, Taquarituba mais uma vez contemplada aí, com as modalidades da região dos jogos da sétima região esportiva. Tá aí a tabela, tá o Roberto Castilho, a galera lá, o Tony Vieira, né? O Tony, junto com o lance esportivo de Taquarituba, tá aí a galera de Taquarituba. Parabéns aí pelo trabalho, são grandes emoções, começando hoje, indo até amanhã, tanto no futsal como no vôlei masculino e feminino, movimenta o esporte da cidade, certo exemplo, certa inspiração. Parabéns para Taquarituba por promover aí e estar levando mais uma vez essa competição para lá. Campeonato Municipal de Futsal aqui do Francisco Beltrão, tá aí, terminou já, né, praticamente a primeira rodada. Começou lá no dia 11 de setembro, veio até o dia 20 de setembro agora, com a equipe da Liga ganhando pelo placar de 5-1, aí os grupos, né, grupo A e o grupo B com grupo A, grupo B e o grupo C com 5 equipes, o grupo B e o grupo E 4 equipes cada jogos aí ocorrendo, né, começou lá no dia 11, também são as rodadas já agora definidas os classificados para a fase eliminatória. Dia 30 de setembro tem sexta caminhada na natureza,
Chácara Cristiana das Olimpíadas em Francisco Beltrão, faz em frente à Prefeitura Municipal, percurso de 5 km e meio. A avaliação do Azures hoje em Bernardino, quem vai estar com lá é a escolinha de futebol do Marcelo Costa. Boa sorte aí pra galera. Chácara Colino. Um abraço pro Dago. Jogos, emoções não param lá no Colinão também. Maratona de jogos do Verê ontem. Foz do Iguaçu contra Verê pelo Sub-15. Hoje tem Verê contra Londrina pelo Sub-17. E amanhã tem Verê contra Grecal pela terceira do Paranaense. Boa sorte pro pessoal do Verê, estádio Vila do Mar. Palmeiras ganhou pela Libertadores, ganhou bem contra o Colo-Colo e foi o primeiro clube brasileiro a vencer em 6 países diferentes em uma só edição da Libertadores, contando o caso do Brasil, né? O Brasil foi o país que foi edição da Liga. Vamos contar, são 6 países que o Palmeiras conseguiu vencer. Uma palavra do municipal do fiscal do Francisco Beltrão, a vítima ainda venceu, assumiu a primeira colocação né? 5-1 a 90, Água Branca, ou seja, que tinha a taxa de Via Greg Salles em ação, 9h30 de amanhã, contra Coab em Ourinhos, pelo Campeonato de Comerciários, e em Olambra joga a tarde amanhã contra a equipe de Taquarituba. Então, boa sorte aí, pessoal do Via Greg Salles. Mais uma vez, os confrontos das oitavas da Liga Nacional de Futsal, destaque para Pato Marreta, é o maior clássico do futsal nacional. Pato terminou bem entre os quatro ali, a equipe do Marreco não foi tão bem assim, mas clássico é clássico. A última rodada teve a vitória do Joaçara sobre o Império, o Pato ganhou do Atlântico, o Minas perdeu para o Jaraguá, o Saber perdeu para o Marcos, a Coisa ganhou do Córdoba, o Joinville bateu o Marreco 4-2, Blumenau 5 Tubarão 4 e o São José perdeu para a Copa D. Então tá aí a segunda rodada do Mundial de vôlei masculino. Então aí sim, também. E agora a gente vai fazer um apanhado. O Brasil também jogando contra a Bélgica e ontem nós tivemos a vitória do Brasil 3-0 sobre a seleção australiana. O Brasil, por enquanto, continua caminhando bem no Mundial de Vôlei masculino. Campeonato argentino, né? Tivemos ontem na seleção. Brasil e o vôlei do Clube, empate, ganhando assim como também o pelo brasileiro da Série B, né? Também aí destaque para o Mônaco, que empatou com o Nimes, o Esca voltou aí a campo contra o Real Sociedade. Começou bem o Esca, o Campeonato Espanhol, depois daquela goleada 8-2 para o Barcelona, perdeu o rumo de casa, né? E tivemos pelo Campeonato Português também, Boa Vista contra o Chaves. Então tá aí, né? Jogos, portanto, da sexta-feira, os resultados daquilo que nós tivemos no dia de ontem. Convidando você mais uma vez, você que é sócio do Marrecas, hoje decisão Uruguai contra Bolívia, e estarão aí se enfrentando. Tivemos campeonato alemão, Stuttgart contra o Düsseldorf, São Lourenço contra Patronato, Colón contra Godoy Cruz. Isto pelo campeonato argentino, foram os jogos da sexta-feira, já trouxe o resultado lá no comecinho, na abertura da nossa edição, bem como os resultados aí do brasileiro da Série B, né? O empate Goiás e Ponte Preta, CRB e Coritiba também, São Bento e Boa Esporte também, e o Fortaleza que bateu o Vila Nova e voltou aí a respirar folgado na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Paulista Sub-20, teve o Oswaldo Cruz, não tá bem, né? Diante da equipe do Andradina, e o São José contra o Atlético de Mogi, deu São José, isto pela 8ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20 da 2ª Divisão, jogos que também foram disputados nesta sexta. Na Sub-20 da 1ª Divisão, deu o Santo André diante da Matonense, o Ituano conseguiu bom resultado fora de casa diante do Desportivo Brasil, e o São Caetano e o Red Bull também estiveram em ação também nesta sexta-feira, né? Como rola a bola aí.
resultados aí do Brasileiro de Futebol Feminino. Iranduba e Rio Preto ficaram no empate em 1-1. Já falei do Palmeiras, que bateu o Colo-Colo no Chile. Bruno Henrique e Dudu fizeram os gols e o Palmeiras um passo gigante na classificação. Eu já bato o martelo, o Palmeiras já está classificado. Na Sul-Americana, Everaldo e Luciano fizeram os gols do Fluminense, que é altitude que nada, né? 2-0 sobre o Deportivo Cuenca lá no Equador. E o Bahia, como eu havia dito, bateu o Botafogo pela Sul-Americana. Os gols do Ramírez e do Cleiton. Rodrigo Pimpão fez o de honra do Fogão. Liga Europa, o Chelsea teve gol do William, que bateu o PAOK por 1-0 fora de casa, lá na Grécia. Videoton perdeu na Hungria para o Bak Borisov pelo placar de 2-0, os resultados da Liga Europa, tá? Não confunda com a Liga dos Campeões. O Rennes na França ganhou do Jablonec pelo placar de 2-1 e o Dinamo Kiev empatou com o Astana na Ucrânia pelo placar de 2-2, o gol de empate do Astana, o Murtazayev aos 50 do segundo tempo. O Sevilha 5-1 no Standard Liège. O Aksar perdeu na Turquia para o Kuban pelo placar de 1-0. Jogos aí da Liga Europa, meu amigo, tá? Foi a primeira rodada da competição. O Besiktas na Turquia sapecou 3-1 no Sarpsborg e o Genk bateu 2-0 a equipe do Malmo, jogando aí Genk e Malmo também na última quinta-feira. Tivemos ainda pela Liga Europa o Olympique perdendo na França para o alemão Eintracht Frankfurt pelo placar de 2-1, gol da virada do Eintracht Jovic aos 44 do segundo tempo. A Lazio bateu o Apollon pelo placar de 2-1, não foi nada fácil, mas conseguiu, teve gol do brasileiro Luiz Alberto neste jogo. Rapid Viena 2, Spartak Moscou 0. Vidia Real e Rangers empataram em 2-2, jogando aí os gols do Bach Moreno para o Vidia Real. O Arfield e o Laffer fizeram da equipe do Rangers, grande jogo esse. Tivemos ainda Olympiacos e Betis empatando em 0-0 e o Milan com o gol do Higuaín bateu o Dudelange fora de casa pelo placar aí de 1-0. Teve gol brasileiro do Rafinha em duelo da Liga Europa também na última quinta-feira. O Sporting bateu o Karabag pelo placar de 2-0. Rafinha e o Cabral fizeram os gols. O Arsenal 4-2 no Vorskla com o Aubameyang, o Elbeck e o Ozil. O Volodymyr e o Sharpar fizeram os únicos gols do Vorskla. 4-0, depois o Vorskla deu um susto, né? Fez 2, mas parou por aí. Dinamo Zagreb 4, Fenerbahçe 1 e o Spartak Trnava bateu o Anderlecht pelo placar de 1-0. Jogos aí da Liga Europa, sempre destacando para você que nos acompanha aqui, tá? Tivemos ainda Copenhague e Zenit empatando em 1-1 e o Slavia Praga bateu o Bordeaux pelo placar de 1-0. Não tá bem o Bordeaux, né? Teve gol no finalzinho também, no duelo do Grupo B da Liga Europa. Tá aí, né? O Griffiths fez o gol da vitória sobre o Bordeaux pelo placar de 1-1. O Celtic, né, venceu o Rosenborg com o gol do Griffiths aos 43 do segundo tempo. O RB Leipzig perdeu para o Red Bull Salzburg pelo placar de 3-2. Gol da vitória do time austríaco aos 44 do segundo tempo. Gol brasileiro do Marcelinho, mas não adiantou. Ludogorets perdeu em casa para o Bayer Leverkusen por 3-2. Vencia por 3-0, mas permitiu aí a reação. O Zurich venceu o AEK fora de casa pelo placar de 1-0. O Bayer Leverkusen então tá aí 3-2, né? O Zurich 1-0 e ali em cima o resultado do Palmeiras de novo pela Libertadores. Nós vamos já caminhando para o final aqui, agradecendo a você, desejando um ótimo final de semana. Lembrando então que o duelo das quartas de final, Iranduba e Rio Preto definiu o último classificado para a semifinal, que foi a equipe de Rio Preto, a equipe paulista, né? Eu destaque só a eliminação do Santos, né? Nas quartas de final, perdeu nos pênaltis para a Ferroviária. Joinville 4, Marreco 2. Marreco volta suas atenções agora para o Paranaense, vai ter duelos interessantes, já está classificado também, né? Mas se despediu da primeira fase com derrota e pensa agora na equipe do Pato Branco. Tá aí, ó, esse que vos fala, aparece aí na foto, vai encerrando por aqui. A todos um ótimo final de semana, continue conosco,
Continue acompanhando, curtindo, compartilhando. Até mais, galera. Tchau.